A radioespiritismo.com.br apresenta Recordando Vidas Passadas, com Sérgio W. Soares, estudando a psicoterapia reencarnacionista fundamentada na questão 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Apoio ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Boa noite a você aí que está nos ouvindo pela radioespiritismo.com.br. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início ao programa Recordando Vidas Passadas. Bom, este vai ser considerado o programa número 1. Embora alguns amigos já tenham escutado o nosso programa através de outros lugares, de outras rádios, tá? Nós entendemos que, uma vez que estamos nessa nova casa, que é a radioespiritismo.com.br, estamos então reiniciando a série. Vamos falar sobre a psicoterapia reencarnacionista desde o primeiro passo, desde o primeiro programa. Ou seja, aquela pessoa que queira então ter essa noção vai ter todas as chances, todas as oportunidades para conhecer a psicoterapia reencarnacionista, que é fundamentada na doutrina espírita. Mas Sérgio, psicoterapia reencarnacionista, mas que nomezinho difícil, hein? O que seria isso? O que você pode explicar sobre isso? Bom, vamos lá. A psicoterapia, ela funciona, tá, como o trabalho que a gente tem com qualquer psicoterapeuta, qual a palavra reencarnacionista nos leva a um trabalho, um desenvolvimento em que consideramos a reencarnação como um fator fundamental em nossas vidas. Ah, Sérgio, você está falando em reencarnação, mas é claro que a gente reencarna. Eu sou espírita. Se eu estou ouvindo a radioespiritismo.com.br é porque eu acredito em reencarnação. Tudo bem. Ou pelo menos eu estou disposto a acreditar em reencarnação. Opa, já é um passo aí. Tudo bem. Porque a gente coloca aqui que nós somos reencarnacionistas. Ou seja, acreditamos e temos muitas provas, muitas lições, muitos estudos que nos demonstram que reencarnamos. Nascemos, crescemos, desencarnamos, vamos para o plano espiritual, depois a gente nasce novamente e assim vai. Então a gente acredita em reencarnação, ok. Mas quantas são as pessoas que pensam, que sentem e que agem com a consideração da reencarnação? Esse é um grande ponto. Nós não pensamos e não sentimos e nem agimos como reencarnacionistas. Sérgio, como assim? Ué, você quer tudo para hoje, tudo para agora. Quantas são as pessoas que levam em conta a reencarnação? Quer um exemplo? As pessoas que propõem eutanásia. Elas não levam em conta a reencarnação. Ah, mas Sérgio, mas ele está sofrendo tanto, está ali, virou um vegetal. Um vegetal aos olhos de uma pessoa que não leva em conta a reencarnação. Mas não, Sérgio, não colou muito não. Não colou muito não? Então vamos contar uma historinha aqui do Chico Xavier. O Chico Xavier, quando estava encarnado, né? Ele visitava uma família, uma mãe, num casebrezinho, mas era uma casinha lá no meio do nada.
tá? E ele ia para lá levar uma comidinha, levar um saco de feijão para poder ajudar. E o Chico, ele era muito assediado, né? Muito acompanhado pelas pessoas encarnadas que iam, os amigos, né? Que iam com ele aonde quer que ele fosse. Era muito comum isso, tá? Chegando nesse casebre, ele viu que essa mãe, essa senhora, tinha um filho que era quase um vegetal. Não tinha os braços, não tinha perna, não conseguia se comunicar. Ele só conseguia ficar na cama. E já acontecia isso por anos e anos e anos. E essa mãe, ela precisava de ajuda, né? Enfim, imagina, criar um filho nessa situação, sem ter um tostão no bolso, né? O trabalho que era para tudo isso. E aí, uma das pessoas que estava acompanhando o Chico virou para ele e falou assim: Chico, num caso desse, não seria válido a eutanásia? Ele não fala, ele não se comunica, ele está nesse sofrimento, ele está passando por esse sofrimento aí que não vai produzir nada, não vai fazer nada, não vai desenvolver nada na vida. Talvez nesse caso a eutanásia fosse interessante. Aí o Chico chegou, parou por alguns minutos, né, por alguns segundos, virou-se para aquela pessoa e aí ele falou o seguinte: olha, o Emmanuel, o mentor espiritual do Chico Xavier, né? Ele está nos dizendo que esse irmãozinho que está nessa cama, nessa situação, ele pediu, ele implorou ao plano espiritual para estar justamente nessa situação. O pessoal ficou, né? Ué, mas como assim? Quem é que vai ser louco de pedir para ficar nessa situação sem braço, sem perna, sem conseguir falar, sem conseguir... Pois é, ele está assim porque esse espírito, ele foi um espírito que se suicidou em várias vidas passadas. E ele reencarnava com um grande objetivo, que era o de resistir à vontade do suicídio. Ele, encontrando dificuldades na vida, obstáculos na vida, ele tinha uma tendência de comportamento a buscar o suicídio. Então ele reencarnava com essa missão: eu vou ter dificuldade, mas dessa vez eu vou resistir. Eu não vou me suicidar não, eu vou enfrentar as dificuldades, eu vou enfrentar. E ele acabava se suicidando. Tá, mas e daí? Bom, e daí é o seguinte, então esse espírito, naquela situação, o Emmanuel contava que estava sendo a primeira reencarnação que ele estava tendo, depois de muito tempo, na qual ele iria completar o seu ciclo, ou seja, iria viver até o final, né, da sua vida, sem o suicídio. Ele pediu para que viesse sem braços, sem pernas e sem a condição de falar, para que ele não tivesse nenhuma chance de tentar se suicidar, de tentar se matar. Então veja, aos olhos terrenos, aos olhos materialistas, essa é uma vida desperdiçada, esse espírito não vai evoluir em nada, não vai progredir em nada. E veja a lição que o Emmanuel deu para todos. Ele mostrou então uma visão reencarnacionista. Estamos então mostrando como é que isso acontece. E em diversos pontos da nossa vida, a gente não leva em consideração o fato de sermos espíritos que reencarnam. Ok? Bom, já conseguimos aguçar aí um pouquinho a curiosidade dos amigos, né? Mas como é que funciona isso em terapia, em psicoterapia? Bom,
Antes, deixa eu só fazer uma chamada aqui. Esse programa ele vai ao ar na radioespiritismo.com.br toda quarta-feira às 9 da noite. Tá legal? Tem os horários de reprise, confere lá na grade de programação. E nós temos também uma página no Facebook, onde fica todo esse acervo de programas que a gente já desenvolveu, tá? Então você pode entrar facebook.com, anota aí, facebook.com/recordando vidas passadas. Tudo junto, tá? facebook.com/recordando vidas passadas. Para quem quiser mandar um e-mail pra gente, então você pode anotar aí o e-mail. Já anotou? Pegou o papel aí? Olha, anota aí então. Vamos lá. Anota aí então. Ó, o e-mail amor, perdão e fé, tudo junto. Amor, perdão e fé @gmail.com. Então, já anotou. E temos também o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp a gente está à disposição para tirar dúvidas, enfim, qualquer um que queira tirar alguma dúvida sobre a psicoterapia reencarnacionista ou também sobre outros assuntos, outros temas, quiser conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode adicionar o nosso WhatsApp. Qual é o nosso WhatsApp? Para quem está fora do Brasil, precisa colocar o 55, que é o código brasileiro. Para quem já está no Brasil, então você vai colocar 21, que é o código do Rio de Janeiro. 21 99247 5631. Vamos repetir. 21 99247 5631. Tá ok? Então pode nos adicionar, pode mandar as mensagens, tá legal? A gente sempre responde. Nem sempre dá para responder na hora que a pessoa manda, mas 100% das mensagens que são enviadas pelo WhatsApp, elas são respondidas. Pode ter certeza disso. Seja para quem está no Brasil, seja para quem está fora do Brasil. Tá legal? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a psicoterapia reencarnacionista, que chegou há 20 anos, em 1996, pelo Dr. Mauro Quitico, que é atualmente o presidente da ABPR. O que é a ABPR? A Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Então, o site é www.portalabpr.org. Ali você vai encontrar muitas informações sobre a psicoterapia. Você vai ter a oportunidade de buscar psicoterapeutas em várias cidades, em vários estados pelo Brasil, inclusive alguns países, né, também fora do Brasil já tem psicoterapeutas que trabalham com as pessoas os traumas, as fobias, estresse, depressão, situações do dia a dia, com o auxílio das regressões a vidas passadas. Sérgio, eu sempre ouvi falar que regressão não é legal. E o esquecimento do passado? A gente não tem que ter o esquecimento do passado? Não é dito isso? Que a gente tem que ter a resignação, a gente tem que ter a compreensão de que não nos cabe o direito de querer ficar sabendo do nosso passado. Eu sempre ouvi falar sobre isso, Sérgio. Eu também sempre ouvi falar sobre isso. Mas o que acontece? Vamos ler então o Livro dos Espíritos, perguntas 392 até 399, que fala justamente sobre esquecimento do passado. O que acontece? Ele coloca que é muito importante, sim, a gente
ficar querendo saber o que foi na vida passada. Eu fui rei na vida passada, eu fui rainha, eu era rico, eu era pobre. Ah, eu acho que eu tinha muito dinheiro, eu acho que era muito bom. Ah, já outras pessoas falam, né? Eu sofro tanto nessa vida que se eu fizer uma regressão, vou mostrar que eu estava jogando pedra na cruz. Tem gente que adora falar isso, né? Para merecer essa vida eu joguei pedra na cruz. Então eu vou querer ver a regressão? Não, eu tenho um marido, esse meu marido, ele é infernal, ninguém aguenta, meu Deus do céu, eu queria ter uma regressão para ver que mal eu fiz a essa criatura para eu ter reencarnado e estar tendo ele como meu marido. Tem várias pessoas, né, que mandam depoimentos e informações sobre isso. Para esse tipo de situação, realmente, não deve valer muito a pena, né? Agora, se a gente for buscar na pergunta 399, ele fala sobre tudo isso, tá? Do esquecimento do passado, que é muito importante para a gente poder ter os nossos resgates, as nossas oportunidades, porque fizemos muitas coisas erradas em vidas passadas. Ainda fazemos nessa vida. A gente não é lá essas coisas. Eu não me lembro agora se foi André Luiz, ou se foi Emmanuel, ou se foi Ramatiz, eu não me lembro agora quem. Mas ele nos conta que para estarmos nesta vida atual, para termos reencarnado nesta vida atual, nós já passamos por mais ou menos 2.500 encarnações. Não são 250 não, 2.500 para estarmos aqui dessa forma. E olha que a gente não é lá grandes coisas não, Olha que não somos grandes coisas. Então, 2.500 encarnações para evoluirmos ao ponto que estamos agora. E a gente ainda tem, muito que evoluir, muito que crescer, né? Então, são várias as encarnações. E aí, sobre a lembrança de vidas passadas, o que consta na pergunta 399 do Livro dos Espíritos? Ele faz vários comentários sobre isso. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, em virtude desta liberdade que, no estado de espírito, ele escolhe as provas da vida corporal e que, no estado de encarnado, delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar ao homem o seu livre-arbítrio será reduzi-lo à condição de máquina. Denegar, não é delegar. Então o que acontece? Todos nós escolhemos durante o nosso projeto de reencarnação as provas, as dificuldades, os obstáculos, as coisas boas também. Espíritos, amigos que vão reencarnar e vão se encontrar conosco nesta vida para que possamos ajudar uns aos outros, assim como espíritos inimigos que vão reencarnar e nos encontrar nessa vida para a gente conseguir trabalhar um processo de paz, de desenvolver bons sentimentos. E veja, quando a gente desenvolve aqui na Terra, eu não me lembro o que aquele sujeito fez comigo em outras vidas. Ele também não se lembra o que eu fiz. Então fica mais fácil para a gente trabalhar isso. Ah, Sérgio, mas isso a gente pode fazer aqui também? Então tá, vocês querem um exemplo? Um presidiário foi preso, cometeu um crime, alguma coisa assim. E vamos partir do princípio que aquele espírito se regenerou, se arrependeu verdadeiramente, tá?
E então ele sai da penitenciária e fala: eu vou querer agora uma nova vida, uma nova oportunidade, eu quero ser uma nova pessoa. E na hora que ele vai buscar um emprego, o pessoal vai olhar na ficha dele e vai ver: esse cara cometeu um crime, cometeu um assassinato, cometeu alguma coisa errada. Quantos vão dar oportunidade para ele? Praticamente ninguém. Vão ser raríssimos os exemplos, por uma questão de medo, uma questão de autopreservação. Não estamos aqui condenando e nem absolvendo, não estamos aqui para julgar, mas o que a gente coloca? Não é um fato. Ah, Sérgio, eu não penso assim. Um exemplo, aquele goleiro do Flamengo, que foi condenado a não sei quantos anos e foi solto, e aí um clube de futebol estava querendo contratar ele, e a torcida já chegou e falou: não, a gente não quer ele, não quer ele, não quer ele. Não vou julgar aqui se esse rapaz ele está arrependido ou não, mas ele quer tocar a vida dele, ele quer tentar tocar a vida dele. Não estamos condenando e nem absolvendo e nem defendendo, estamos comentando um fato apenas, tá? As portas naturalmente vão se fechar. Mesmo que ele venha a ser contratado por aquele clube, quando ele sair na rua, vai ficar todo mundo chamando ele, xingando ele e coisa desse tipo. Então o que acontece? Muito provavelmente, esse espírito, para cumprir o seu resgate, ele vai precisar o quê? Reencarnar. Para poder então trabalhar esses bons valores. Ele tendo se arrependido, ele conseguir o seu progresso, a sua evolução. Então veja, o esquecimento do passado, nesse ponto, ele é muito importante. Ele voltar numa outra vida, numa outra, entre aspas, casca, um outro corpo, para ele começar, entre aspas, no 0 a 0. Agora, tem uma observação muito importante. Vamos ler aqui na pergunta 399. Entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Legal, é um véu que oculta, né, que nos impede de visualizar o nosso passado. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias. Então, lembranças de vidas passadas podem ser reveladas em certas circunstâncias, em certas situações. Continuando. Mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Então veja o que é colocado na pergunta 399 do Livro dos Espíritos. O que ele diz? Então pode ter a regressão, a lembrança de vidas passadas. Mas Sérgio, você está cometendo um equívoco. Pode ter a regressão, mas você falou a palavra espontaneamente. E pelo que eu sei, a regressão ela não é espontaneamente. Vem um terapeuta lá que vai hipnotizar o sujeito e vai... Aí é que entra o grande diferencial da psicoterapia reencarnacionista. A regressão na psicoterapia reencarnacionista, ela não é através de hipnose. Ah, Sérgio, você falou também espíritos superiores, está escrito lá. Exatamente. Como funciona a regressão
na psicoterapia reencarnacionista. A pessoa vai deitar ali na maca, vai ter um relaxamento, vai ser colocado uma musiquinha, um relaxamento, tá ok? E não é o terapeuta que vai conduzir a regressão. Ah, meu Deus do céu, como é que funciona isso? O terapeuta, ele vai fazer um papel de auxiliar. E quem conduz a regressão é o mentor espiritual daquela pessoa, o anjo da guarda daquela pessoa. Então, o que vai acontecer na hora de uma regressão? Não faço a menor ideia. O que vai ser mostrado numa regressão? Não faço a menor ideia. Sérgio, como é que você, na condição de terapeuta, diz que não faz a menor ideia? Porque não é conduzido por mim, é espontaneamente pelo mentor espiritual daquela pessoa. Se aquele mentor não tiver nada para mostrar, ele não vai dizer nada, não vai mostrar nada, a pessoa não vai regredir, não vai ter a lembrança das vidas passadas. Agora, aquilo que for importante para aquela pessoa, o mentor vai mostrar. Ou seja, por isso que não é conduzido pelo terapeuta. Senão o terapeuta ele pode cometer vários equívocos. Ele pode querer trabalhar uma lembrança que não vai ser boa para aquela pessoa. Já quando é o mentor, não é um espírito superior, o anjo da guarda não é um espírito superior, ele só vai abrir esse véu do esquecimento para fatos, para situações importantes no processo de evolução e de progresso daquela pessoa que está ali. Deu para perceber? Muitas pessoas já devem ter visto um filme chamado Minha Vida na Outra Vida, com aquela atriz Jane Seymour, do filme Em Algum Lugar no Passado, tá? Se você não tiver assistido, coloca, depois entra no YouTube e digita lá Minha Vida na Outra Vida completo. Você vai encontrar o filme completo disponível no YouTube em português, que conta a história de uma moça americana chamada Jane, acho que é Jane Cocker, se não me engano, esqueci o nome dela. A musiquinha, inclusive, é a música de abertura do nosso programa, a trilha sonora daquele filme, que ela, nos Estados Unidos, ela começou a ter lembranças, aliás, desde pequena, ela tinha lembranças de uma vida na Irlanda, uma vida na Irlanda. E eram lembranças muito fortes, eram lembranças que às vezes até apavorava ela, porque ela se via mãe de várias crianças com um marido que era agressivo, era alcoólatra, batia nela, e várias coisas aconteciam nesta vida da Irlanda, tá? E ela desenhava, e ela desenhando o mapa da Irlanda. Ah, Sérgio, mas qualquer um pode desenhar um mapa, é só olhar na internet e procurar, aí que tá. Não tinha internet naquela época? Isso foi lá para os anos 70, 80, se não me engano, dessa lembrança que ela tinha desde pequena. E aí, o que aconteceu? Ela foi se tratar com um terapeuta de vidas passadas que resolveu estudar o caso dela. E aí ela acabou tendo muitas lembranças, mas eu não vou contar o final, porque para quem quiser assistir o filme, vale muito a pena. É emocionante. Mas ela reencontrou os parentes, os filhos da vida anterior e conseguiu resolver. Tinha uma situação lá muito importante para ser resolvida. E ela conseguiu ir atrás, pelo menos foi atrás dessa resolução. Se resolveu ou não, vocês vão ver no filme, tá ok? E veja só, então ela teve essas lembranças, mas nessas lembranças vinham sofrimentos, vinham situações que não eram muito boas para ela.
No filme, a gente vai ter ali um roteiro adaptado, né? Para que tenha ali um final legal e tudo mais. O filme ele consta baseado em fatos reais. Mas ela, a Jenny Cocker, escreveu um livro contando esses episódios, essas situações da vida do tratamento que ela teve que fazer, o tratamento de vidas passadas que ela fez. Veja, nós não estamos aqui nem querendo criticar e nem de outros tratamentos. Mas o tratamento, quando ele era conduzido pelo terapeuta, muitas vezes ela tinha que lembrar, ou ela deveria lembrar de um detalhe em especial, e o terapeuta, ele inevitavelmente, quando é o terapeuta que conduz, inevitavelmente ele vai fazer um papel de investigador. Ele vai buscar, vai fuçar ali naquela vida passada fatos, situações, detalhes, e muitas vezes ele pode acabar se desviando, buscando uma lembrança que não faria bem para aquela pessoa, num estado de hipnose, né? Ela conta isso no livro dela, que teve sessões de psicoterapia, de regressões, que ela voltava se tremendo toda. Voltava num estado de choque. Por quê? Ela era conduzida, embora tenha sido muito útil, e é muito bom esse tratamento também, traz bons resultados, quando o psicoterapeuta ele tem uma boa conduta, ele tem um bom feeling, né? Um bom sentimento ali, uma boa intuição na hora de investigar. Mas somos passíveis de erro, corre o risco de investigar alguma coisa que não devia, e lembrou algo que não era muito legal. Agora, com a psicoterapia reencarnacionista, primeiro, não tem hipnose. Segundo, é o mentor que vai mostrar. O mentor vai mostrar aquilo que aquela pessoa precisa saber. Ninguém vai ficar fuçando algo que não vai ser importante para aquela pessoa. Mas como é que eu vou saber o que é importante e o que não é, Sérgio, na condição de terapeuta? Por isso, a gente confia no mentor espiritual, no anjo da guarda, espíritos superiores, conforme consta na pergunta 399. Tem um outro ponto muito importante na psicoterapia reencarnacionista, nessa regressão. A Jenny Cocker, né, no livro dela, ela conta que voltava de algumas regressões se tremendo toda. Na psicoterapia reencarnacionista, que foi trazida pelo doutor Barcelos, no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, se der tempo a gente vai fazer essa leitura hoje. Caso não dê tempo, semana que vem a gente vai trabalhar em cima disso, ó. Toda quarta-feira, às 9 da noite, hein? Horário oficial brasileiro. Então, tem sempre um programa novo. Mas voltando lá à situação, o mentor, quando é na psicoterapia reencarnacionista, a pessoa não termina a regressão se tremendo toda, muito pelo contrário. Ela chega ao que se chama, o mentor espiritual leva ela, conduz ela ao chamado ponto ótimo. O que é o ponto ótimo, Sérgio? Eu quero entender isso. Vamos lá. Bom, a nossa emoção, nós temos memória, a nossa memória comum, né? A nossa memória cerebral, e nós temos a nossa memória emocional. O que vem a ser a memória emocional? Na verdade, os fatos da nossa vida, desta ou de outras vidas, ficam registrados na nossa memória emocional. A nossa lembrança de fatos e situações, ela não ocorre de uma maneira cronológica. O que é uma maneira cronológica? Bom, hoje eu tenho que me lembrar melhor
do que eu fiz hoje em relação ao que eu fiz ontem. O que eu fiz hoje é mais recente, eu tenho que me lembrar melhor. Eu tenho que me lembrar melhor do que eu fiz ontem em relação ao que eu fiz na semana passada. O que eu fiz ontem tem pouco tempo, o que eu fiz semana passada tem mais tempo. A chance de eu me lembrar melhor do que eu fiz ontem é muito maior. E é muito maior do que eu me lembrar de algo que aconteceu há um mês atrás ou há um ano atrás. Mas não é assim que funciona. Como não, Sérgio? Eu me lembro de algumas coisas. Você se lembra? Vamos dar um exemplo agora. Você se lembra aonde você estava ou com quem você estava na terça-feira da semana retrasada, por volta de 11 da manhã? Dificilmente você vai se lembrar. Agora, para as pessoas mais velhas, mais idosas, mais experientes, pronto. O dia 11 de setembro de 2001, por volta de 11 da manhã, quando houve o ataque das Torres Gêmeas, você lembra onde você estava? Com quem? Muito provavelmente você vai se lembrar e vai me contar isso com riqueza de detalhes. Porque foi um evento, foi um fato que marcou, tocou no seu emocional. Você lembra do dia que o Ayrton Senna morreu? Que ele desencarnou? Aquele domingo, 1º de maio de 1994. As pessoas... eu lembro, eu estava com não sei quem, eu estava sozinho, eu estava nisso, eu morava em tal lugar. Vai lembrar com uma grande riqueza de detalhes. Você lembra do dia que o Brasil perdeu para a Alemanha? Dos 7-1 lá da Alemanha? Se você gosta de futebol, provavelmente você vai se lembrar. Ou acompanha, né? Que ficou todo mundo chocado com aquela chinelada, né? Aquela coisa toda. Você lembra o dia do seu casamento? As moças lembram da sua festa de 15 anos? Vão lembrar com riqueza de detalhes. O dia do nascimento do seu filho, da sua filha. Vão lembrar. Por quê? É a memória emocional que prevalece. É por isso, inclusive, que pessoas com maior idade não lembram nem o que comeram no café da manhã, mas contam para você com uma riqueza de detalhes enorme fatos que aconteceram em 1940, em 1950, 1960. E foi assim, e repetem aquela história, porque aquilo tocou ela no emocional. Então, é um ponto importante aí pra gente colocar. E essas emoções vêm também de vidas anteriores. Nós trazemos o nosso emocional de vidas passadas também. Mas, vamos lá, vamos retornar um ponto ali que a gente saiu do tema. Na regressão, o ponto ótimo. O que é o ponto ótimo? Então, se eu finalizo uma regressão numa situação de trauma, de catarse, né? Eu lembro, caramba, eu me lembrei do momento que eu fui torturado, eu tomava choques elétricos, acontecia tudo. A pessoa volta da regressão se tremendo toda. Ela vai sair na rua toda apavorada, toda perturbada. Então, quando é com a psicoterapia conduzida pelo mentor, ele sabe que pelo estado emocional da pessoa, ela vai voltar da regressão muito sintonizada com aquele momento. Vou dar um exemplo. Quando você vai ao cinema, como é que você sai do cinema? Você acabou de ver um filme. Se foi um filme de ação, acabou o filme, mas você não sai do cinema aqueles primeiros minutos, você não sai agitado? Quando é um filme romântico, um casal ali terminou, se beijar, ai, que coisa linda, meu Deus, que coisa linda, linda, linda. Você sai emocionado, emocionada,
né, o seu estado emocional naqueles primeiros minutos depois do filme, ele é muito em função de como terminou aquela história. Então, o que acontece? Nosso processo de encarnações, de reencarnações. Vamos colocar a situação de André Luiz no filme Nosso Lar, tá bom? Vamos supor que André Luiz esteja reencarnado e foi fazer uma regressão através da psicoterapia reencarnacionista. Tá legal? Então, ao fazer isso, o mentor vai mostrar para ele aquela vida que ele teve quando estava reencarnado. O início do filme Nosso Lar. Ele com os familiares, aquela situação toda. Se formando em medicina, atendendo as pessoas. Algumas pessoas ele não tinha tanta paciência assim. Gostava de tomar uma asinha no final do dia. E com isso ele foi criando um suicídio inconsciente. Ele tomava, consumia ali aquele álcool, fazia mal para ele, abreviou a vida dele, fez ele desencarnar mais cedo. Trouxe a ele uma doença que levou ao desencarne, mas tudo bem. Aí ele chega naquela área do umbral quando desencarna, né? Aquela área de trevas, de sofrimento. Se ele terminasse a regressão nesse ponto do umbral, para quem assistiu o filme, né? Espíritos perturbados, perturbando ele porque ele estava em sintonia com aquela região. Como é que ele iria voltar da regressão? Ele ia voltar se tremendo todo, né? Então, ele continuaria essa regressão, muito provavelmente ele estaria continuando com a história dele, as dificuldades que ele atravessou e tudo mais. E aí o que é o ponto ótimo? O ponto que terminou o filme Nosso Lar. Ele retornando à pátria espiritual, sendo auxiliado por espíritos benfeitores, que mostraram a ele todas as dificuldades, todos os pontos que ele precisa melhorar, mas finalizando no ponto ótimo. Num ponto que ele, ao retornar, se você tivesse ali o André Luiz tendo aquela regressão, e ele terminasse a regressão no mesmo momento em que terminou o filme Nosso Lar, com ele sendo, né, amparado pelos espíritos de luz, pelos espíritos amigos, pelos orientadores, com um sentimento de muita paz, de muita alegria, de muita tranquilidade. E aí ele encerra a regressão nesse momento. Ele não vai voltar bem? Ele vai sair do consultório nas nuvens, tranquilo, em paz. Uma paz que talvez aquela pessoa esteja procurando há anos. Porque isso acontece demais com pessoas que buscam a psicoterapia reencarnacionista. Então finaliza no ponto ótimo. E quem é que conduz a esse ponto ótimo? É o mentor espiritual da pessoa, espíritos superiores. Então tem esse aspecto aí na regressão, né? E aí depois vai ser analisada aquela regressão para trabalharmos os pilares da psicoterapia reencarnacionista. Quais são os pilares da psicoterapia reencarnacionista? Primeiro, é o confronto entre a nossa versão persona com a nossa versão espírito. Como é que é isso, Sérgio? Bom, o que vale mais? É o Sérgio encarnado, que tem uma vida. Sérgio encarnado nasceu no dia 3 de julho de 1969 e tem uma vida limitada. Vai ter um dia que eu vou desencarnar, inevitavelmente. Mais importante, é este Sérgio ou é o Sérgio na versão espiritual? Ou seja, é a versão espiritual. Aliás, eu não sou o Sérgio. Como assim, Sérgio?
Eu não sou o Sérgio, eu estou Sérgio. Estou. Em 1769, na Holanda, eu estive Anne. Eu fui uma mulher na Holanda. Em 1769. Em outras vidas, eu posso ter sido homem, posso ter sido mulher, e por aí vai. Eu posso ter sido branco, negro, asiático, eu posso ter sido rico, pobre, eu posso ter sido uma pessoa com saúde, uma pessoa doente. Diversas as situações. E tudo dentro de uma razão, dentro de um motivo, dentro da justiça de Deus. E que nos esclarece demais, somente pela reencarnação, é que nós vamos compreender a justiça de Deus. Porque se não levarmos em consideração o fator de reencarnação, como é que eu vou falar assim, poxa, eu nasci nesse Brasil, né? É crise, é político roubando, é tanta coisa errada, é tanta coisa... Eu não podia ter nascido lá na Suécia? Eu nasci com uma doença tal, tanta gente que nasce saudável. E você que está reclamando de ter nascido no Brasil, se eu tivesse nascido em Israel, lá naquela área lá daquelas brigas, daquelas cidades lá que foram destruídas, pode ter certeza que qualquer um de lá sonharia em estar morando no Brasil, em ter nascido no Brasil. E a gente aqui está reclamando. Cada um tem o seu resgate. Ok? Então é importante a gente ter essa percepção. Quando a gente leva em conta o fator reencarnação, quitação de débitos, situações para o nosso progresso, para a nossa evolução, aí sim vai fazer sentido. Fora isso, não faria sentido uma pessoa nascer saudável e outra pessoa nascer doente. Um nasce rico e o outro nasce pobre. Onde estaria a justiça de Deus? Deus não estaria sendo justo? Não estaria dando oportunidade para cada um? Então, quando a gente vai analisar por esse lado, né, aí sim faz sentido. E aí vem versão persona, versão espírito. É a gente entender que estamos aqui para atravessar situações na nossa vida para o nosso progresso moral e evolução espiritual. Estamos aqui para a nossa evolução espiritual. É esse o grande ponto, ok? Então, diante dessa evolução espiritual, nós precisamos compreender que o ego, o eu quero tudo para hoje, eu quero tudo para agora. Se não acontece, eu fico na bronca, eu fico com raiva, eu fico zangado, eu bato o pé e por aí vai. É importante eu compreender. Nem sempre aquilo que agrada o meu ego, aquilo que faz bem ao meu ego, vai fazer bem ao meu espírito, ao meu progresso, ao meu plano de evolução na condição de espírito. Então, eu tenho um parente difícil, eu tenho uma situação tal que eu preciso atravessar, que me incomoda muito, que me deixa chateado. Atrapalha meu ego. Mas eu preciso compreender que muitas vezes aquilo é necessário para eu desenvolver algumas virtudes que são importantes para o meu progresso na condição de espírito. A psicoterapia reencarnacionista trata isso, mostra isso. Outro pilar da psicoterapia reencarnacionista. Depois, nos próximos programas, a gente vai tratar de cada um desses com a maior calma, com a maior tranquilidade, um a um. Tá ok? Vale a pena, então, acompanhar os próximos programas. Personalidade congênita. O que é a personalidade congênita? São características que eu tenho e que já vêm de várias e várias vidas anteriores. São processos que eu tenho para reagir a determinadas situações e que eu preciso corrigir. E como é que acontece isso? Da seguinte forma:
aquilo que eu preciso corrigir, aquilo que eu preciso melhorar, é o que mais vai acontecer na minha vida. Como assim, Sérgio? Se eu precisar desenvolver a virtude da paciência, como é que eu posso desenvolver a virtude da paciência? Sabe como? Enfrentando situações que tirem você do sério. Você vai acordar, vai pegar engarrafamento, vai ter problema, vai ter um chefe que enche o teu saco, a esposa, os filhos, os colegas lá de trabalho, os vizinhos vão tirar você do sério. É assim que se desenvolve a paciência. Ah, Sérgio, não quero isso não. Tudo bem. Veja, para você conseguir desenvolver essa virtude da paciência, você vai enfrentar situações de impaciência que vão provocar isso. E cabe a você, na tua personalidade congênita, mudar o seu padrão de comportamento. Tiraram você do sério, você deu um tapa naquela pessoa, brigou, gritou, vai continuar tendo problemas. A gente deve perceber que nós não somos muito vítimas, não. A gente adora ser vítima, mas nós não somos vítimas, nós somos criadores dessas situações. Eu vou dar um exemplo de personalidade congênita. E nós podemos mudar o nosso padrão de comportamento para tudo aquilo que a gente tem como resultado algo ruim, algo que nos desagrada, tá? A gente pode mudar o nosso padrão de comportamento. Apesar da gente sempre querer que o outro mude o seu comportamento, né? Eu quero que o outro mude, o outro faça assim, o outro faça daquele jeito. Eu não posso mudar o comportamento dos outros, mas eu posso mudar o meu. A minha personalidade congênita. E uma vez fazendo isso, eu vou conseguir compreender muitas coisas. Eu vou conseguir encontrar a minha paz, o meu progresso, a minha evolução na condição de espírito. Vou dar um exemplo aqui de padrão de comportamento com a personalidade congênita e o processo de vitimização. A gente se coloca como vítima, né? Aliás, desde pequeno, culturalmente, nós somos acostumados a aprender a ser vítima. A criança pequenininha, derrubou, bateu com o pezinho na mesa, o nenenzinho lá, aí ele... Aí o papai, a mamãe, mesa feia, mesa boba. Aí dá um tapinha na mesa boba, coitadinho. Olha só, já ensina desde pequeno a criança a ser vítima e ainda culpar os outros, culpa até a mesa. Provavelmente você conhece alguém que já fez isso, ou se não é você que faz isso? Disfarça, olha pro alto, finge que não foi você, vamos ouvir lá. Mas vamos pensar nisso também, né? Então, padrão de comportamento, personalidade congênita. Vamos lá. O sujeito, uma mãe, teve um filho, botou ele na escola. E esse garoto, entrando na escola, os amigos começaram a colocar apelidos nele. E botavam um apelido aqui e tal, aquela coisa toda, aquela turma toda. E aí o garoto reagia chorando. Começava a chorar, ficava com raiva, ficava zangado e tal. E aí voltava para casa. Mãe, estão botando apelido em mim, estão me chamando disso, daquilo, tal. A mãe ficou uma fera, foi na escola, reclamou. E reclamou de novo e não deu jeito, colocava um apelido lá. E aí a mãe mudou aquele garoto de escola. Chegando na outra escola, gente, o que aconteceu? Os outros colegas daquela nova escola também colocaram um outro apelido naquela criança. E aí ele começou a chorar e ficar com raiva e tudo mais. E a mãe voltou lá então para a direção daquela escola, reclamou. Isso os professores deveriam ter uma atitude, e não tem, não é possível que o professor deixe que coloque apelido no meu filho e tal. Não teve nada como mudar. E aí a mãe foi então, viu que não ia dar jeito, botou ele numa terceira escola. Foi nessa terceira escola, o que aconteceu? Colocaram o apelido nele de novo, já era um outro apelido. E o garoto chorava, ficava com raiva, batia o pé e tal. A mãe voltou lá nessa escola, né? E falou, essas crianças são muito mal educadas, isso é bullying que fica perturbando e tal. E tirou ele dessa terceira escola, matriculou numa quarta escola. Adivinha o que aconteceu nessa quarta escola?
Caramba, hein? Botaram o apelido nele de novo. E ele reclamou e tal. Aí a mãe voltou lá e reclamou que o problema era a direção da escola, que não tinha uma postura firme e tal. Tirou ele, foi ele para a 5ª escola. Ai, caramba, já está acabando o horário aqui do nosso programa, né? Vamos terminar na 5ª escola. Chegou nessa 5ª escola e o que é que fizeram? Colocaram o apelido de novo. Mas aí, esse garoto já pensou assim, que coisa mais chata. Eu vou chegar em casa, vou reclamar com a minha mãe vem pra cá e vai reclamar, não vai adiantar nada, vai me botar no outro, vai ser isso a vida toda. Quer saber de uma coisa? Eles estão botando apelido em mim, Eu não vou nem me esquentar com esses apelidos, deixa botar o apelido, eu não tô mais com saco, com paciência, pra ficar pulando de escola em escola a vida toda. Vamos botar apelido? Deixa eu colocar. Eu não vou nem me esquentar com esse apelido não. Pronto. Botou apelido? Tá bom. Deixa pra lá. E aí, o que acontece quando colocam um apelido em você e você não liga pro apelido? O apelido pega? Não pega. E não ligou, a pessoa para de chamar ele por aquele apelido. Isso é personalidade congênita e mudança de padrão de comportamento. Durante as 4 primeiras escolas, aquele garoto se colocava na condição de vítima. É todo mundo que tem que mudar, é todo mundo que está errado, eu não sou nada, eu sou vítima daquilo, eu não fiz nada, eu estou quieto no meu canto. Mas ele não percebe dentro desse processo que ele é um elemento fundamental nesse processo. Bastou ele perceber, eu vou mudar o meu padrão de comportamento e ele vai colher um resultado diferente. E isso, para vários pontos da nossa vida, a gente tem essa personalidade congênita que consta no livro Obreiros da Vida Eterna, que semana que vem a gente vai falar sobre isso. Ok? Além disso, ele coloca como pilares a ilusão dos rótulos das cascas. É a gente perceber que, aquilo que a gente comentou ainda agora, eu não sou Sérgio, eu estou Sérgio. Sérgio brasileiro, sexo masculino, mas eu posso, numa outra vida, estar Maria, sexo feminino, na África. Eu posso estar Xing Juan Nakajima, homem do Japão. Eu posso estar em várias situações. Quando a gente tiver um pensamento reencarnacionista, a gente vai compreender que não vale a pena ter brigas ou preconceitos, porque a gente pode reencarnar naquela mesma situação. E para finalizar, um outro pilar, a finalidade e o real aproveitamento da encarnação. A gente vem com um propósito, vem com um objetivo. E estamos aqui para buscar esse objetivo, esse progresso, essa evolução na condição de espírito. Ok? Bom, o nosso tempo está terminando por hoje. Vamos colocar aqui de novo o nosso WhatsApp. Quem quiser pode adicionar, tá? A gente sempre atende. 21, código do Rio de Janeiro, 992475631. Repetindo, 21 992475631. Tá legal? Muito obrigado aí pela audiência, tá? Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau! Você acabou de assistir na radioespiritismo.com.br Recordando Vidas Passadas, com Sérgio W. Soares, estudando a psicoterapia reencarnacionista fundamentada na questão 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Apoio ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista.